E é isso aí, cabeças pensantes. Vamos agora a falar novamente sobre a nossa revisão do Enem. Vamos começar já. Esse vai ser o nosso nono dia aqui antes do Enem, né? Nono dia que antecipa a prova do Enem. Amanhã nós faremos mais uma revisão e assim por diante. Então vocês estejam atentos que vamos trabalhar com afinco para ficar tranquilinho para essa prova e revisar tudo o que você já viu e o que você já sabe, só direcionar mesmo o que é necessário para você poder fazer a prova do Enem, que tem uma linguagem um pouquinho mais específica. Seguindo. Então, retomando de ontem, nós vimos, né, faltando 10 dias, os eixos cognitivos. Isso é uma coisa muito importante. Sempre que você vê um conteúdo, vê o que você, né, viu no dia anterior, para daí você passar para frente. Essa é uma maneira muito importante de revisar. E depois de uma semana você retoma. Então, no final da semana, no final desses 10 dias, nós vamos fazer um apanhado geral. Vamos lá. Então, nós vimos os eixos cognitivos, que eles compreendem todas as áreas. Então, você tem que dominar linguagens, né? Tem que compreender quais são os fenômenos que estão relacionados a isso, tem que enfrentar situações problema, também tem que construir argumentação e, por fim, elaborar proposta. Isso aí ocorre de forma geral, é mais genérico. Esse é o pensamento, a ideia que está dentro dos eixos cognitivos, que são os eixos de aprendizagem, a maneira como as coisas importantes que nós temos que aprender. E aí, hoje nós vamos falar sobre a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, especificamente dessa área, nós vamos falar sobre a competência 1. Então, nós temos algumas competências, nós vamos ver ao longo dos dias. Aí são 9 competências, um dia a gente vai ver 2, um dia vai ver menos. Mas hoje a gente vai ver só a primeira competência e entender o que é que querem de você, o que é competência, o que é matriz. Então, vamos lá. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da sua vida. Lembram, vocês se lembram que ontem nós falamos sobre isso, de que o Enem ele traz uma visão sobre a vida e não somente sobre o conhecimento escolar. Isso é muito interessante e por isso serve para muito mais gente do que as pessoas que vão fazer o Enem, porque isso ajuda você a olhar de uma forma diferente para o seu trabalho e também para as relações que você estabelece com as pessoas. Então vamos lá. Qual que é matriz e competência? A matriz é a área do conhecimento, o que norteia a competência. E as competências estão dentro de cada matriz, de cada área do conhecimento. Então a matriz de referência é a área do conhecimento, certo? Aquela que abrange esse conhecimento que olha para o mundo. Por sua vez, a competência é uma especificidade, é um tema, um subtema dentro desta grande área que é a área de linguagens, e agora nós temos uns temas de estudo. Muito bem, agora vamos então às competências e habilidades. As competências, elas estão dentro das matrizes e as matrizes estão dentro dos eixos cognitivos. Eixos cognitivos, matrizes, competências e habilidades. Essas habilidades, elas são um elemento mais específico que é onde a gente vai querer chegar com as questões, com as alternativas para ser mais específico e daqui a pouco você vai entender isso melhor. Então vamos lá. As competências, só um minuto, as competências são amplas e definem os objetivos a serem alcançados. Podemos pensá-las em o que se aprende, enquanto as habilidades elas são mais específicas, os objetivos mais específicos. Então ele é mais detalhado, mais certeiro naquilo que ele quer. Então a gente pode pensar em como eu aplico o que eu aprendi. Então, aí por aí a gente vai traçando o caminho e percebendo que nós não estamos falando, né, em conteúdos como o que é uma conjunção, mas como eu utilizo a conjunção dentro de uma situação de comunicação. Perceberam essa sutil diferença que a gente tem no objetivo da prova do Enem. Então, quais são as habilidades que eu tenho dentro da competência 1? Exatamente, então nós temos várias competências e dentro de cada competência nós temos muitas habilidades. Habilidade 1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos,
como elementos de caracterização de um sistema de comunicação. Então, por exemplo, o balé, ele é, né, a dança em si, ela é um sistema de comunicação e ela comunica com o corpo. Então, ela pode ser analisada. A habilidade 2, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Então, sistemas de comunicação. Então, a televisão, rádio, internet e por aí vai. Habilidade 3, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. Então, por exemplo, uma propaganda, ela vai servir para quê? Qual que é a função de uma propaganda do governo contra a diabetes, por exemplo, como tivemos no Enem do ano passado, aquele com uma colherzinha de açúcar e um copinho de café. Depois, na habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Então é você reconhecer a opinião, a posição crítica que por exemplo, que um telejornal tem, ou às vezes até que um jornal, um artigo de opinião pode ter, ou um trecho de algum texto jornalístico, ou ainda uma charge, por exemplo, certo? E para ilustrar isso, a gente vai trabalhar com uma questão do Enem que está na habilidade 2, que é recorrer aos conhecimentos sobre linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais, dentro da competência 1, e a questão é essa daqui. Muito bem, a hora que você chegar numa questão do Enem, qual que é a primeira coisa que você faz? Vai ler o texto? Não. Você vai ler o enunciado e também a fonte, de onde foi tirado. Por que isso? Porque nós temos que primeiro saber o que querem de nós com a leitura desse texto, para depois eu ler o texto focado naquilo que a questão está pedindo. Fica muito mais fácil. Não é para você tentar acertar antes de ler o texto, não é essa a ideia. Mas é você saber qual é o caminho que você vai, a informação que você vai precisar dentro desse texto. Vamos ao enunciado, então. E também a referência. Então, a referência é Educação na Cybercultura, Hipertextualidade, Leitura, Escrita e Aprendizagem, Porto Alegre, Artmed 2002, um livro sobre educação na cybercultura, na cibercultura, nesse caso, né? Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio. Tá percebendo como é legal saber as habilidades já? Percebeu que ele está falando sobre sistemas de comunicação. Ele deixou bem claro que habilidade que ele quer que você tenha. Ele não quer que você saiba sobre necessariamente como funciona, mas qual a função que ele tem. Vamos lá. Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade se configura como nem leia as alternativas. Então, ele quer saber como a hipertextualidade se configura. Mantenha isso na sua cabeça. E vai para a questão, agora vai para o texto. O hipertexto permite, ou de certo modo, em alguns casos até mesmo exige, a participação de diversos autores na sua construção. A redefinição dos papéis autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Revisão dos modelos tradicionais de leitura e escrita e mudança de papel. Opa, isso parece que já diz alguma coisa para a gente. Vamos seguir. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com textos eletrônicos, produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para ambientes digitais. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis. A conexão imediata, a comparação de trechos de textos da mesma tela, o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema. Como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. Muito bem, agora sim. Agora a gente releu o enunciado e já vai para a questão certa, vai ser fácil. Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV e internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como um elemento originário dos textos eletrônicos? Não, porque pode ser papel, você já viu isso.
Conexão imediata e reduzida ao texto digital. Reduzida ao texto digital significa que ele só pode ser digital. Se a A tivesse certa, a B também teria que estar certa. Joga fora. Novo modo de leitura e de organização da escrita. Parece interessante. Vamos manter essa. Estratégia de manutenção do papel do leitor com um perfil definido? Não, a mudança de papel do leitor e do produtor do texto. Letra E, modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto, também errada. Vocês perceberam que como ficou mais claro a resolução da questão? Senão fica tudo muito tipo, meu Deus, o que é que eu estou querendo fazer aqui? Perceberam que a letra C é inegável que é ela. E aí é uma questão fácil de ser feita, né? Dentro da competência 1, a habilidade 2, foi esse exemplo que nós trouxemos para a gente tratar sobre esta competência. Finalizamos agora a nossa querida revisão. Espero que você esteja mais tranquilo com isso. Um abraço do professor Hernandes. Nos vemos por aí e até mais. Bom português para vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar com os seus colegas que vão fazer Enem, com as pessoas que estão aí prestes a fazer uma prova importantíssima para a vida. É isso aí, um abraço do professor Hernandes. Sigam-nos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estamos com vocês. Até mais. Tchau.